Olá pessoal, aqui é a Raquel. Muitos de vocês já sabem que eu estou doente e ainda não sarei 100%, mas eu resolvi vir gravar um vídeo para vocês sobre o livro 1964, O Elo Perdido, e este vai ser o nosso quinto vídeo da série. Se minha voz estiver um pouco ruim, vocês me desculpem, não me recuperei 100%, mas já estou boa para poder gravar um vídeo para vocês. Então vamos direto ao assunto. Foram encontrados documentos suficientes para formar uma tese de que o bloco soviético queria transformar o Brasil em uma Cuba. Mas vale a pena lembrar que o bloco soviético não foram eles quem transformaram a Cuba em comunista. Eles introduziram Fidel Castro no momento certo e na hora certa para colocar no caminho apropriado. Naquele tempo, a Central de Praga proibia os espiões de terem reuniões com políticos na casa deles. Todas as reuniões deveriam ser realizadas em locais públicos, de preferência no mesmo estabelecimento todas as vezes. Já em 1962, os tchecos estavam querendo fazer um levante armado no Nordeste do Brasil para uma tentativa de um golpe. Então, eles contavam com a ajuda de um espião tcheco chamado Julião. Mas Julião, ele estava toda hora cercado de americanos e ele era politicamente instável e indeciso. Então, os chefes das ligas camponesas decidiram que seria bom se eles passassem filmes educacionais para as pessoas, para cooperativas agrícolas. O levante armado só não foi para frente por causa do tcheco Julião. Julião tinha vários discursos revolucionários e slogans revolucionários, mas ele tinha medo de participar de ações concretas. A organização Ligas não se encontrava em um nível que eles poderiam participar de um levante naquele momento. E os tchecos, ainda por cima, eles tinham medo de oferecer armas a Brizola e Goulart, por medo de que caísse na mão de os grandes proprietários de terra. Um brasileiro perguntou então aos tchecos se eles poderiam arrumar a eles armas americanas, como bazuca e entre outros armamentos antitanques de manejo manual para as ligas. E ele então explicou que a preferência pelas armas americanas era porque o exército brasileiro já usava as tais, contanto também as munições, e seria difícil equipar-se com troca de munições. E além disso, se alguém descobrisse as trapaças deles, eles poderiam tirar da reta os países comunistas e culpar então os americanos, pois eles teriam armas usadas de americanos. Um dos objetivos de dar o golpe era culpar os Estados Unidos. Cuba foi um dos impulsos incrivelmente forte para toda a América Latina. No entanto, até nos dias de hoje as pessoas usam a tal força de um mito libertador e ainda funciona. Pessoal, vocês viram essa frase como é importante? Está explicando aqui que até nos dias de hoje a política, os políticos usam o tal do mito libertador. Quem é esse mito libertador que todos usam? Sempre é aquela pessoa com que eles botam a confiança. Ou seja, nos dias de hoje, digamos Bolsonaro, as pessoas colocam todas as esperanças nessa pessoa, colocam tudo, 100%, apostam todas as suas cartas nessa pessoa que possivelmente vai salvar a pátria de todos os problemas que o país tem. Mas não funciona bem assim. Em todas as vezes na história humana que colocamos todas as nossas esperanças em um político e uma pessoa, nós nos decepcionamos, ok? Mantenha isso na sua cabeça. Não estou falando mal de Bolsonaro, preste atenção no que eu estou falando aqui. Estou apenas explicando a vocês que todas as vezes na história da humanidade que escolhemos um mito libertador para colocarmos as nossas apostas naquela pessoa, nós nos decepcionamos, ok? A STB tchecoslovaca funciona em Havana, mas os especialistas ficavam em Praga e ajudavam os cubanos a construir a sua política secreta. Entre os professores, os futuros seguidores de Fidel Castro, no Brasil estavam os funcionários da STB em Praga. Valdes foi treinado pela polícia secreta de Praga para impedir a infiltração no exército e na polícia de qualquer pessoa que não tivessem as mesmas ideologias, para trabalhar como figurantes, regras da conspiração, papel das embaixadas e camuflagem dos funcionários da inteligência. Já no Brasil, uma das principais atividades do Serviço de Inteligência tcheco foi apoiar de todas as maneiras todas as questões relacionadas a Cuba. Só que isso foi se tornando cada vez mais difícil, porque no Brasil, os brasileiros viam Fidel Castro como um ditador.
Mas, no Brasil, o nível de consciência política é muito baixo, justamente para essas pessoas que apoiavam a Revolução Cubana. E trata-se das camadas mais baixas da sociedade. Então fica difícil compreender por que Castro, construindo um novo país e distribuindo terras para aqueles que não têm armamento e aos trabalhadores, condena a própria morte justamente os trabalhadores. Então, o que os cheques faziam? Eles usavam da falta de consciência política dos brasileiros para manipular as pessoas, principalmente as camadas mais baixas da sociedade. Eles diziam a ele que Castro estava construindo um novo país. Então, as pessoas não conseguiam entender como Fidel Castro estava construindo um novo país se ao mesmo tempo ele estava matando as pessoas, tirando o armamento das pessoas e principalmente dos trabalhadores. No Peru, teve uma catástrofe, um avião caiu, morreram 97 pessoas, entre elas emissários cubanos. Em suas bagagens foram encontrados documentos apoiados às ligas camponesas e o Instituto de Colaboração Cultural Cuba-Brasil, como organizações que tinham relações suspeitas a Cuba. E na época, a imprensa brasileira publicou de que os cubanos estavam em território brasileiro para treinar guerrilheiros. Entre os passageiros do avião estavam delegados cubanos que voltavam de uma convenção do Rio de Janeiro. Entre os documentos encontrados na bagagem deles, foi provado de que os cubanos estavam sim participando de treinamentos no Brasil com grupos armados entre as ligas camponesas no interior. Mas sabe o que foi feito contra esta operação? Absolutamente nada. A polícia não fez nada, pois os soviéticos sentiram-se então novamente seguros de si. Desejavam que o papel mais importante fosse cumprido pelo grupo apoiado pelo PCB, Partido Comunista Brasileiro. No dia 12 de março, o governo brasileiro deu uma má notícia aos soviéticos. O governo brasileiro recusou dar apoio de preparação, solidariedade e apoio a Cuba. Só que até agora, as fontes cubanas e as soviéticas tinham garantido o apoio brasileiro. Cuba contava com um discreto apoio de Goulart. Então a STB havia chegado à conclusão de que não havia nenhuma ameaça. Mas a mudança de comportamento de Jango foi explicada durante a missão Dantas para Washington, D.C. O Brasil buscava empréstimo dos Estados Unidos, então por isso mudou de opinião. Santiago Dantas, o ministro de Finanças, tentava obter um empréstimo para o Brasil e tudo indica que ele estava desesperado, pois apesar de sua orientação esquerdista e pró-cubana, ele rendeu a pressão de Washington e tirou o apoio de Cuba. Em consequência a isso, Praga organizou um movimento na América Latina toda, chamando apoio para Cuba. Foi quando então o México mandou um telegrama para Jango exigindo uma declaração e apoio a Cuba e a possibilidade de organizar com o Congresso uma solidariedade à ilha. Bom, pessoal, hoje nós vamos ficando por aqui neste vídeo de 1964, o Elo Perdido. Vejo vocês no próximo vídeo. Grande beijo. Tchau, tchau!